Essa Já galera chego do direito. reclamando, você tá vendo? Ô, meu Deus. Essa galera do direito. Mas tá muito rápido, né, Leide? A gente tem que estudar o capítulo todo, professor, que vai cair na prova, porque senão a gente fica... Na hora da prova ele bota eu fiquei, foi observando, menino. O professor botou as perguntas, não teve brecha para você não ler tudo que tava lá. Como aí, assim? ó... Professor, para responder a prova, você colocou... Não tinha como não ler aquele material todinho. Foi? Tinha que ler. Você obrigou. Eu nem percebido, né, professor? Percebeu nada? Mas olha, vocês estão reclamando de boca cheia, que vocês do direito tiraram tudo 9, 10. Professor, na sua prova eu tirei a nota mais baixa, professor. Que isso, Foi. meu Deus. Eu tô traumatizada. É mesmo. Foi. Mas tu passou, né? Tu ficaste no final, deu para passar, né? Porque tu entraste por último, né? Minha nota... Ela tá passada, professor. Passou na porta. Mas você reclama de boca cheia, porque Eu vocês estudam. Mas a minha nota... O resultado de vocês foi bom, viu? Eu gostei do resultado de vocês. Vocês sabem escrever. Eu exigi, sim, um pouquinho de vocês, mas vocês corresponderam. Um pouquinho, não. Você exigiu bastante. Eu já falei para minha esposa, não sei mais como é que eu faço prova, porque eu faço de um jeito, os alunos acham difícil. Não tô reclamando, mas vamos combinar que para responder a prova você tinha que ler o material que você trabalhou, tinha que ler. Tinha que ter, mas porque foi uma prova de consulta, né, Delma? Até aquela parte que eu falei assim na aula, eu falei, professor, fala mais um pouco sobre isso. Aí você falou, eu vou falar porque você está pedindo. Aí quando foi na hora da prova, eu falei, tá aqui onde ele não falou, mas ele colocou. Essa Delma. Foi bom. O nível da prova foi bom. Professor, falar nisso, não, eu ainda quero saber como tirei nota ruim na prova, meu Deus do céu. Não, mas não estou questionando nada não, professor, só estou fazendo apenas, entenda como apenas só um choro, né? Só um choro básico, né? Não, entenda apenas como comentário a gente de fato caiu o que estava no material. Tá bom, não, de boa. Porque a gente tem que ver o material todo, professor, para fazer a prova, senão, meu Deus do céu, a gente não dá conta, ainda mais... Leide. Se a prova fosse presencial, eu ia tirar 0. Mas vamos lá, vamos para a apostila. Mas esse que é o meu objetivo, que vocês aprendam, né? Não só tirem a nota, né? Amor. Mas a gente só tira a nota se aprender. Pois é. Então, bora lá. Então, bora ler um pouco aqui do material. Comportamento usual, personalidade. Então, olha essa frase aqui interessante, do Skinner, né, que ele é da minha área comportamental. O estudo distorce a coisa estudada. Então, ele vai falar aqui, as pessoas modificam seus comportamentos involuntariamente, ao se perceberem observadas ou sabendo que isso ocorre ou possa acontecer. Delinquentes, vítimas, testemunhas, profissionais do direito não fazem exceção. Hawthorne demonstrou cientificamente a existência da teatralização em sua célebre e, sob alguns aspectos, surpreendente experiência com trabalhadores, compreendendo-se, pois, o alerta de Skinner. Então, aquela velha história do palco e plateia, né, gente? Às vezes a gente é palco, às vezes a gente é plateia, né? Às vezes a gente quer uma plateia para a gente, né? E a gente age diferente sob o olhar dos outros, é isso que eles estão falando. Os comportamentos, eles acontecem em um esquema de referência de valores e expectativas. Modificam-se com o tempo e, em geral, são contingenciais. Tá? Então, esses comportamentos eles podem se modificar. Observação. Questão sempre presente no estudo e na observação dos comportamentos, e muitas vezes lembradas para tentar justificar delitos, é o papel representado pelo instinto, o esquema de comportamento herdado próprio de uma espécie animal, que pouco varia de um indivíduo para outro, que se desenrola segundo uma sequência temporal pouco suscetível de alterações e que pareça corresponder a uma finalidade. Então, muitas vezes, né, eu acho que principalmente no direito, né, vocês vão ver casos assim, né, em que a pessoa vai falar, eu agi assim, foi por instinto, né, foi no calor
da coisa, né? Meu sangue subiu, né? Vai falar sobre isso, né? E como é que a gente deve lidar com isso dentro do direito, né? Eu acho que é isso que ele vai estar falando no livro. Então, para o Ludin, esse outro autor aqui, os reflexos são nossos movimentos automáticos, anti-estimulação como reflexo patelar, né? Eu até falei para vocês nas primeiras aulas, né? Que nós temos reflexos, tá? O engatinhado bebê também, né? São exemplos de reflexos. Eles constituem exemplos da limitada quantidade desse tipo de comportamento. Então, gente, esses comportamentos que a gente diz que são instintuais nossos, né, que as pessoas agem por instinto, pelo sangue, etc., eles só são uma parte dos nossos comportamentos, né? Porque o ser humano ele é muito complexo. Ele pode ter uma série de comportamentos, mas só alguns deles, como está dizendo aí no livro, eles são instintuais, tá? Para a gente ficar ligado aí. O processo de civilização, continuando, afasta o indivíduo do comportamento por instinto. Por isso que existem as leis, né, para que o indivíduo possa se adequar ou adequar o seu comportamento ao convívio de uma sociedade. Tá? Então, quando o indivíduo ele busca, né, entrar, né, numa sociedade, ele se afasta desse comportamento por instinto. E o que faz ele é conduzir em práticas em contradição com a predisposição orgânica anatômica, como as adotadas para evacuar e dar à luz. Tá? Então, teoricamente, né, nós não somos mais instintuais. Né? Essa parte do instinto na nossa vida é bem reduzida. Né? Então, teoricamente, nem todo caso a gente vai poder levar por esse lado aí. Né? O comportamento por instinto praticamente não existe e não são aceitáveis argumentos fundamentados na resposta instintiva para justificá-lo. Tá? Então, o que é personalidade? Né? Se a gente não pode usar os comportamentos instintivos para justificar totalmente os nossos atos. Para o Kaplan e Sadok, né, eles conceituam a personalidade como a totalidade relativamente estável e previsível dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam a pessoa na vida cotidiana, sob condições normais. Tá? Então, o que é a personalidade? São aqueles comportamentos estáveis nossos. Né? Por exemplo, a Delma ela parece ser uma pessoa bem calma, bem tranquila. Né? Então, que tipo de comportamento... Estou usando exemplo, tá? Não estou dizendo que é. Mas que tipo de comportamento nós vamos esperar da Delma? Né? Percebendo um pouco da personalidade dela. Né? A gente vai perceber, então, um padrão de comportamento dela. Tá? Então, para o Kaplan e Sadok, personalidade é isso. São comportamentos que são estáveis e previsíveis das pessoas. Tá? Que elas usam na vida cotidiana dela sob condições normais. Aí ele continua aqui. Estabilidade, contudo, não significa imutabilidade. Tá? Não significa que a pessoa ela, tem um determinado padrão de agir que ela não vai mudar. Né? Então, aí o Allport, né? Gordon Allport transmite adequadamente essa compreensão. Personalidade é a organização dinâmica dentro do indivíduo, daqueles sistemas psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos ao ambiente. Tá? Então, a personalidade, para quebrar um pouco o mito, né? E eu já falei em sala de aula, ela não é estática, ela não é cristalizada. Tá? Hoje já tem vários estudos sobre isso. Ela é dinâmica, né, a personalidade. Tá? Ela é um conjunto de sistemas psicológicos e fisiológicos que vão determinar como a gente vai se comportar. Não, tá não. A personalidade acentua-se. Só se manifesta quando a pessoa está se comportando em relação a um ou mais indivíduos. Tá? E tem essa diferença. Quando a gente está sozinho, a gente age de uma maneira, né? E quando a gente está junto de outras pessoas, a gente vai agir de outras maneiras. Ainda tem isso. Tá? Então, presentes ou não reais ou ilusórios. Então, trata-se do quê? De uma entidade hipotética, que não pode ser isolada de situações interpessoais. E o comportamento interpessoal é tudo que podemos observar da personalidade. Então, a personalidade também não é visível.
né? Não dá para a gente dizer, isso é personalidade e tal, né? Mas, contudo, ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente precisa ter personalidade para a gente se relacionar, não é? Então, de acordo com esses autores aqui, Kennan e Wolff, eles vão assinalar que o comportamento varia conforme a situação na qual ocorre, bem como de acordo com propriedades da ação, e que é possível considerar que os seres humanos atuam a partir de uma determinada história pessoal, bem como a partir de um contexto composto por inúmeras variáveis, como o ambiente social, econômico, cultural e político. Tá? Então, ficou bem claro, né, gente? A gente vai agir, né, de acordo com a nossa história, né, com o nosso desenvolvimento, mas também a gente vai agir de acordo com o contexto, né? Por exemplo, agora é um belo exemplo do que está acontecendo com a gente, né? A gente está tendo um comportamento de isolamento, né? Mas por quê? Porque é o que está acontecendo na nossa vida agora, né? A gente está tendo que ficar isolado por conta de um vírus, né? Aí está tendo mudanças de comportamento nas pessoas, né? Aí ele vai continuar aqui. Em um ambiente sob controle, por exemplo, na presença de um juiz, né, ou de um delegado de polícia, uma pessoa pode se mostrar dócil, porque na corte de justiça ou na delegacia não se encontram condições estimuladoras de agressividade. Contudo, a mesma pessoa pode mostrar-se agressiva em casa, no trânsito, no trabalho. Então é aquilo, muda o ambiente, modifica-se o comportamento. Vocês concordam com isso? O que vocês pensam disso até agora, né? Para ver se estão entendendo. Eu Concordo. concordo, professor. Beleza, então, né? Essa pessoa está na frente do delegado, principalmente, né? Não, delegado, não fiz nada, Nossa, estou inocente. Né? Pois é. Até na vista dos pais já é diferente. Né? Na frente do meu pai não fui eu sou um menino bom. Foi Né? inocente, é mentira. Pois é. Enfim, tá? Então já sabemos isso, né? Que dependendo do ambiente as pessoas elas mudam de comportamento, tá? E isso diz muito sobre a personalidade também. Então, continuando aqui, diversas classificações não científicas de personalidade procuraram relacionar o tipo físico com o comportamento típico do indivíduo, né? Que a gente até viu naquele slide, né? Que as pessoas tentavam relacionar o físico da pessoa com algum aspecto dela. Então, às vezes a gente faz isso, né? Por exemplo, a gente diz, porque o gordo é alegre, né? E o magro não, o magro ele é sério. Né? A gente costuma fazer isso normalmente, né? Mas não é senso comum, né? O único resultado prático é a indução de pré-julgamentos desprovidos de sentido, que não consideram fatores cruciais, como as influências do meio, a educação recebida, o ambiente do trabalho e a cultura em que o indivíduo encontra-se inserido. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essas constatações aí, né? Porque elas não são tão levadas a sério. Então, sintetizando, as definições apresentadas conceituam-se personalidade como condição estável e duradoura dos comportamentos da pessoa, embora não permanente. Se quiserem grifar aí, né, é um conceito de personalidade que ele está dando. Estou te ajudando, Delma, para a prova. Professor, eu estou acompanhando essa apostila aqui, já até imprimi ontem. Sou do tempo antigo. Eu sou também. Estudar na apostila. Já imprimi, já li um pouquinho. Inclusive, esse conceito que você falou anteriormente, essa parte lá, eu achei bem interessante. Da situação na qual ocorre. Foi o que me chamou a atenção nessa página. Tá bom. Mas eu vou marcar. As suas marcações são sempre um sinal, viu, meus amigos? Tá certo. Então, os comportamentos típicos, gente, estáveis e persistentes, que formam padrão, por meio do qual o indivíduo se comporta em suas relações nas mais diversas situações do convívio social, de trabalho e familiar, recebe a denominação de características da personalidade. As manifestações dessas características formam a imagem mental para os observadores do comportamento,
mais esperado dessa pessoa em cada tipo de circunstância. Então, é isso que a gente observa, gente, quando a gente vai avaliar alguma pessoa, né? A gente não vai aplicar só teste psicológico, mas a gente vai parar e observar como essa pessoa se porta, né? Lógico, dentro de uma avaliação jurídica, né? Por isso que tem esse mito aí, né, de que psicólogo ele tá te olhando, né, tá te interpretando, né? Mas a gente não pode fazer isso toda vez, né? Tem que ser em determinadas situações. E sim, a gente leva em consideração como a pessoa se porta durante uma consulta e etc, né? Porque às vezes a gente tem que descrever, né, isso. Então é o comportamento manifesto, né? A personalidade, que a gente diz, é o que o indivíduo está mostrando ali. Quais são as características da personalidade? As descrições apresentadas a seguir são úteis para descrever comportamentos, né? Só que a gente não consegue prever, tá, o que o indivíduo vai fazer, principalmente em situações de grande emoção, como ocorre nos conflitos, depoimentos, julgamentos e outras. Então, como a gente já viu ali, dentro do conceito de normal patológico, não tem uma personalidade normal, características normais, né, gente? Por exemplo, agora, né, nesse período de isolamento, será que está sendo um período normal esse que a gente está passando? O que vocês acham? Eu acho que não é normal, não. Eu Aham. gosto. Na Pois verdade, é. eu gosto muito de ficar em casa, mas eu não gosto de ser obrigada a ficar. Boa. Eu gosto, mas não gosto, né? Sim, professor, porque a gente, tipo, sou muito adepta a ficar em casa, não sou muito de sair, mas eu gosto de, na hora que eu quiser sair, eu posso sair. E agora a gente não está podendo sair, né? É uma obrigação ficar. Complicado, né? Tá, gente? Então a gente viu ali, né, que o conceito de normal patológico ele é muito tênue, né? É uma linha, né, entre o normal e o patológico. Agora, por exemplo, tem muitas pessoas que estão adoecendo nesse isolamento porque estão ficando muito ansiosas, né? Ou estão ficando muito tristes, né? Ou estão ficando muito irritadas, né, com esse isolamento, né? Então, eu fui chamado, por exemplo, para atender uma garota aí que estava quase entrando em surto por causa do isolamento, que ela está se sentindo muito sozinha e estava com saudade da mãe dela. Então a gente sabe que as pessoas estão adoecendo, né, nesse período aí. Tá? Isso é uma... Professor, Oi. eu só sei que eu tô comendo mais do que o normal. Todo mundo. O negócio não tá fácil, não. Eu termino de comer, meu pensamento só é comer mais ainda. Eu também tô assim, de um lado para o outro, na geladeira. Mas eu tenho procurado fazer algumas coisas para tentar me acalmar. Por exemplo, uma coisa que tem que me ajudado muito é meu violão, que eu consertei antes do isolamento. Aí, quando eu estou muito ansioso, assim, eu pego, vou tirar uma música, entendeu? Uma dica para esse momento é isso, Adélia, né? Você procurar fazer alguma coisa assim para esquecer um pouco. Né? É isso que eu venho fazendo, assim, que tem me mantido são, né? Tá? Então, continuando aqui, não tem personalidade normal, características normais, né, gente? Todos apresentam, em maior ou menor grau, combinados de infinitas maneiras, o que torna cada indivíduo único em sua maneira de se comportar. Cada característica possui aspectos positivos e negativos, dependendo da situação e intensidade com que se apresenta. Portanto, nenhuma é absolutamente boa ou má. Então, por exemplo, tem pessoas que têm certos traços de personalidade, né? Você olha para a pessoa, aquela pessoa é feliz demais, né? E tal, né? Então, é uma coisa que é boa, mas será que a pessoa que é feliz demais, né, tem um aspecto negativo nesse lado? Se uma pessoa tem um traço de personalidade mais feliz, o que vocês acham? Ou quando a pessoa é mais pessimista, né? Será que tem um lado positivo do pessimismo? Pois é. Não, eu acho assim que não. Acho Que a que o gente tem que ser pessimismo é mais positivo. difícil. O pessimismo é mais difícil ter um lado positivo, eu acho. Mas no caso da pessoa muito feliz, eu acho que tem um lado bom, né? Essa Tem. felicidade contagia os outros. No caso do pessimista, eu acho que não tem muito um lado positivo, não. Acho que o pessimismo faz as pessoas sofrerem, eu acho.
Pode ter um lado positivo que a pessoa pessimista realmente ela é mais realista, né? Então ela não vai encarar todos os fatos, Entendi. né, achando que sempre vai ser bom o que vai acontecer, né? Já a pessoa que ela Existe tende o a lado bom ser também, é isso, Ele é muito professor? otimista. já a pessoa que ela tende a ser feliz quando acontece algum fato, né, difícil para ela, talvez ela tenha uma dificuldade de interpretar isso, né? Então é isso que ele está falando. Dependendo dos traços de personalidade que a gente desenvolve com o passar do tempo, esses traços de personalidade eles podem ser saudáveis para a gente, mas também eles podem nos prejudicar, tá? É nesse sentido que ele fala. Então Tem as pessoas também, né, emoções, professor, pessoas Entendi. que tentam demonstrar essa felicidade de uma forma meio forçada, às vezes demonstrar para os outros, né, e de fato elas não estão, né, quando estão sozinhas, estão passando por alguma coisa. Uma forma de sim. camuflar, né, para não mostrar para os outros. Também pode entrar essa análise aí também, né? Porque a vida ela não é feita só de felicidade, né? Ela também tem momentos difíceis, né? Na verdade, eu estava lendo um texto aí que ele fala que os nossos momentos felizes são poucos na vida, né? São bem breves, né? E na verdade a vida é uma luta, né? Então, Constante. as emoções do Professor, momento. Oi, falou alguma professor, coisa? deixa eu te fazer. Queria fazer uma pergunta sobre a personalidade. Pode. Porque existem as pessoas que são bipolares, né? Que Sim. é um distúrbio de personalidade. Que foi, Damião? Não sou bipolar, não. Mas. Eu sei que você não é, meu bem. Oi? Eu sei que você não é. Ah, que bom. Mas, professor, Tá não, Antônio Hildo, te acalma. mas existe multipersonalidade também ou só bipolaridade? Porque, assim, as pessoas sempre esperam que a gente aja daquela mesma forma diante daquela mesma situação. Tipo assim, que você tá dentro daquela caixinha do normal, aí tem que ser aquilo ali. Professor, Não sei se eu consegui me fazer entender. Tá, entendi. Só um minuto, deixa eu só responder a dela, né? mas é justamente nessa pergunta dela ainda, professor. Certo. Eu creio que, não sei se o senhor já assistiu aquele filme Fragmentado, eu Já. acho que a pergunta dela é basicamente em relação a esse filme, aí, porque o ator principal lá, ele apresenta várias personalidades. Eu creio que se Uhum. enquadra nessa pergunta dela aí, eu gostaria de saber da resposta também. Olha, aí são dois transtornos diferentes, né? A bipolaridade, ela é um transtorno, né? Que é que era chamado antes de maníaco depressivo, né? Que são dois estados que a pessoa tem e que às vezes é difícil de detectar, porque às vezes a pessoa ela não entra no outro estado, ela fica sempre às vezes assim ou maníaca ou depressiva, né? Agora tem casos que a pessoa ela cicla, né? Como a gente diz, ela muda de humor. Né? Só que essa mudança, muitas vezes, ela não é repentina como a gente acha, às vezes ela demora, entendeu? Um exemplo de transtorno bipolar é a Cássia Kiss, o Miguel Falabella, não sei se vocês já conhecem, né? O Miguel Falabella, por exemplo, ele tem um tempo que ele produz demais, né? Que ele produz peça, ele produz programa, ele produz entrevistas, filmes, etc. Aí tem um momento assim que ele parece que some, né, da TV. Aí ele passa um tempão longe, aí depois ele volta, né? Então dizem que ele é bipolar, né? Agora a Cássia Kiss é comprovada, né? Ela deu até uma entrevista na Veja dizendo que ela é bipolar. Então tem esse lado aí, tá? Mas é um transtorno, tá? Que a pessoa desenvolve. Agora, quanto à questão de mudar de humor de uma hora para outra, todos nós mudamos, né? Um exemplo disso é o que a gente está vivendo agora. A gente está ficando mais irritado por conta desse isolamento. Tá? Agora, o problema em termos de saúde, né? Se essa mudança permanece muito, né? Ou então se a pessoa troca muito bruscamente de humor, né? Que aí já é uma coisa já que tem que se preocupar, né? Mas nós todos, normalmente, nós temos mudanças de humor, tá? Aí, quanto à questão da personalidade múltipla, né? Realmente acontece, tem esse transtorno também, né? É um pouco parecido lá com o do filme, né? Só que no filme eles meio que romantizaram um pouco, como se ele fizesse a troca assim, né? Imediatamente, né?
Então é meio romantizado, mas na prática não acontece assim. Mas ela tem mesmo, existe esse transtorno. Tá bom? Deu para esclarecer? Era Então, nesse... quer dizer que sempre que se fala em mudança de personalidade é um transtorno. Não, nem sempre. Né? O que ele vai colocar aqui é que o ambiente ele faz com que a gente mude nossos comportamentos. Ok? Deu para entender? Entendi, mais ou menos, mas entendi. Ele vai colocar que dependendo da situação, a gente vai agir de uma maneira. Se eu estiver na frente do padre, né, eu vou, né, ser um santinho. Né? Agora, se eu estiver, por exemplo, perto da minha esposa, que eu violento fisicamente, não estou dizendo que é verdade, só um exemplo, tá, gente? Aí eu vou ser um demôniozinho. Tá? Então, vai ser de acordo com o ambiente, né, que ele vai mudar o comportamento. Tá? E quanto a esses transtornos aí de personalidade, são patologias, né, em que é diferente um pouco. Dependendo do ambiente, a pessoa ela vai ter aquele mesmo comportamento na patologia. Então, se ela está, por exemplo, bipolar, está na fase depressiva, independente do ambiente, ela vai continuar depressiva. Você pode fazer alguma coisa... Independente de onde esteja, né? Aí já é algo patológico. O normal é a gente mudar, né, conforme o ambiente. Isso é comum, isso é normal. Né? Agora, se a gente tem um transtorno de personalidade, geralmente você não vai mudar, né? Você vai ter uma dificuldade de acompanhar. Deu para esclarecer melhor? Erleide? Mas aí tu lê depois com calma o capítulo que ele vai esclarecer bem melhor, tá? Também. É bom fazer uma leitura. Eu li para fazer a prova essa questão da mudança de comportamento e da persistência do comportamento, que deveria passar. Passou a situação, aí aquele comportamento deveria passar e não passou, aí já se torna patológico, né? Quando a gente... Sim, quando a gente vai avaliar justamente o critério que a gente leva, né, para dizer se uma pessoa está doente ou não, é justamente a frequência, a duração e a intensidade. Então, vamos dizer assim agora, né? Aí eu atendi essa moça, né, que ela disse que está com ansiedade, né? Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, tá sentindo essa ansiedade por quanto tempo, né? Há quantos dias, né? E a intensidade dela. Aí ela falou, não, é só de vez em quando, porque eu tô com saudade da minha mãe e etc. Quando eu tô trabalhando, eu não sinto. Então, o que ela quis me dizer? Que tá intenso um pouco, né? Devido ao sentimento de estar distante da mãe, né? Mas que não é algo que acontece toda hora. Se fosse patológico, né? Ela provavelmente estaria sentindo isso por mais dias e durante mais horas durante o dia dela. Né? Então, a pessoa que ela tem um transtorno, ela é algo que incomoda a gente. Né? Por exemplo, a pessoa ansiosa que não consegue parar de pensar numa coisa, ela não consegue dormir, né? Ela não consegue fazer uma coisa sem pensar no que incomoda ela. Tá? Então, o critério da patologia é esse, né? Se permanece e se estende isso durante o tempo. Agora, se você se sente ansioso, né? Aí depois passa, é normal, porque todos nós sofremos de ansiedade, nós temos medos, nós temos coisas que nos deixam tristes, né? São coisas da vida, tá? Deu para entender, Erleide? Eu estou entendendo, professor. Professor, mas aí tem uma diferença da pessoa ser ansiosa para ter ansiedade também, né? É exatamente isso, tem uma diferença, entendeu? Porque sofrer de ansiedade todos nós sofremos. Agora, o que diferencia a gente da pessoa que adoece, né? Aquela pessoa que não consegue sair daquilo. Não, fulana, para de ser ansiosa, etc. Mas a pessoa não consegue. Né? Mas não é porque ela não quer. Né? É porque é uma patologia mesmo, né, gente? Tá? Então, continuando aqui, né? Para a gente finalizar aqui. Faltam 5 minutinhos. As emoções do momento, entretanto, têm o poder de alterar a predominância de uma ou mais características.
e conduzem a comportamentos imprevisíveis ou inesperados, sem que isso indique qualquer tipo de transtorno mental. Tá? Então, muitas vezes acontecem situações na nossa vida que alteram essa nossa estabilidade de personalidade, tá? E faz com que a gente tenha comportamentos imprevisíveis ou inesperados. Mas isso, olha só, não quer dizer que a pessoa tenha transtorno mental. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando alguém chega, né, na lei, né, e diz, ele tem transtorno mental, ele não foi responsável pelos atos dele. Né? Por isso que a gente tem que analisar os fatos, né, as ocorrências, para tentar entender, né, porque isso não justifica, né, a pessoa agir determinado comportamento em uma situação, tem um comportamento previsível e inesperado. Isso não quer dizer que ela tenha transtorno mental. Tá? O próprio livro de você está falando. Oi. Professor, pode ser o caso da pessoa ter só aquele momentozinho de ira, de raiva, aí 30 segundos depois já passou. Exatamente. Mas não quer dizer que ela tem transtorno mental, entendeu? Por isso que é importante essa aula para vocês aí, tá? Então, as características de personalidade, elas não se manifestam de maneira isolada. Elas apresentam-se sobrepostas, intercaladas e alternadas, dependendo da situação. Então, eu posso ser um indivíduo calmo, entendeu? Mas acontece uma situação, por exemplo, eu bato um carro, né? Ou então uma pessoa briga comigo. Né? Por mais que eu seja calmo, né, levado pelo calor da situação, vai vir, né, uma atitude minha sobreposta, né, ao que está acontecendo, tá bom? Então, elas vão se apresentar sobrepostas, intercaladas e alternadas, dependendo da situação vivenciada pelo indivíduo, podendo uma ou mais de uma revelar-se com maior intensidade, dependendo da situação. As mais conhecidas e identificadas encontram-se a seguir. Vamos ler os exemplos. Olavo, o pai zeloso, do caso 2. Porque ele está trazendo os casos, né, dos outros capítulos aqui. É interessante que vocês leiam lá o outro capítulo, né, que ele está dando exemplos do outro capítulo aqui. Tá? Vamos passar aqui. Perdão. 3 minutos. Tá? Então, nesses exemplos aqui, dê uma lida depois, lá nos outros capítulos, né, que ele fala um exemplo. No capítulo 2, né, que esse é o 3. Ele vai falar o seguinte: nos exemplos apresentados, os protagonistas demoraram muito tempo para reagir e para atuar em benefício próprio. Debatiam-se entre esperar e tomar alguma iniciativa. Muitos manifestaram doenças orgânicas, outros psicopatologias diversas. Sofreram enfrentando suas próprias indecisões. Esse comportamento reflete a instabilidade emocional, uma grande dificuldade de assumir seus próprios destinos. Pessoas emocionalmente estáveis experimentam as emoções, mas não se deixam dominar por elas, né? Que é aí que está o raciocínio da inteligência emocional, gente. O que é ser inteligente emocional? É você não se deixar dominar pelas emoções, é você ter um autoconhecimento sobre todas as suas emoções e possíveis reações diante de determinados fatos, né? Então, o segredo da inteligência emocional está aqui, né? É você tentar não se deixar dominar por essas emoções, você entender, né, elas virem, né? Lógico, porque a gente não é insensível, né? Vão acontecer situações tristes na nossa vida, situações que vão deixar a gente com raiva, né? Mas a gente tem que ter um cuidado para gente, como a gente vai expressar isso, né? É necessário primeiro a gente entender o que está acontecendo para depois expressar. Mas qual é o comum das pessoas? Elas expressam, né? Primeiro, né? Elas botam para fora primeiro, né? Esse que é o mais comum, tá? Então, pessoas emocionalmente estáveis, né, tendem a resolver por elas mesmas suas dificuldades, tá? No limite de suas capacitações. A estabilidade emocional, ela proporciona uma visão mais realista dos fatos e maior facilidade para administrar situações de conflitos. Já a instabilidade emocional, eu vou parar aqui, tá, gente, que vai faltando um minuto. A instabilidade emocional é uma característica de personalidade reveladora de imaturidade. Tá? Então, o indivíduo que ele age pelo calor da emoção, na verdade, ele é imaturo. Tá?
e ele tem uma incapacidade de tolerar os aborrecimentos e as frustrações ocasionadas pela impossibilidade prática de satisfazer a todos os seus interesses, tá? Desejos e emoções. Tá? Então, deu para diferenciar aí o que é o indivíduo emocionalmente estável do indivíduo emocionalmente instável, gente, para a gente finalizar a aula de hoje aqui e poder passar a frequência de vocês. Sim, tranquilo, professor. Entendeu? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente retoma, né, para finalizar esse capítulo na próxima aula, e aí a gente já entra num capítulo mais voltado para criminologia, tá? Que eu vou passar a jogar agora no grupo, tá, gente? Eu vou já passar o vídeo para ti lá, Rodrigo, do que tu quer saber, tá? Tá, gente? Então é isso. Obrigado aí pela participação, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? Bom dia para vocês aí.